Você sabe de onde vêm os seus pensamentos? Eles estão armazenados na sua mente. E apesar da tentativa de se separar corpo, mente, onde abrigaria a nossa alma, e cérebro, nós somos seres humanos indivisíveis. E entender que tudo se liga a tudo vai facilitar a gente compreender que saber a anatomia do cérebro vai nos facilitar entender a função e o comportamento humano. Entender, por exemplo, como uma dor é gerada, entender como a gente consegue perceber o nosso corpo no espaço, entender como que um pensamento pode gerar emoções tão profundas que pareciam adormecidas na nossa cabeça. O cérebro humano, antigamente, não era o centro da curiosidade. Há 7.000 anos atrás, quando se fazia mumificação, retirava-se todas as estruturas do cérebro e guardava o que eles achavam mais importante, como, por exemplo, o coração, a sede da alma e as veias e artérias. Por isso que a artéria tem esse nome, passagem de ar. Quando era dissecado o cadáver, já não tinha mais sangue ali, era apenas uma passagem de ar. Hoje em dia, depois de experimentos de trepanação, que é furar a cabeça das pessoas para entender que área é responsável por determinada função, começou a se identificar que o cérebro era realmente algo importante. No início, se achava que o meio do cérebro, a parte oca, já que se acreditava que essa parte etéreo, espiritual, estavam nas veias, era o que era importante, não a massa cerebral com esses 80 bilhões de neurônios que a gente conhece hoje. Eles achavam que o ventrículo cerebral, que é um espaço onde se acumula o líquor, aquela água bem rica que irriga todo o cérebro, que protege o cérebro, o centro imunológico do cérebro está armazenado no nosso líquor, achava-se que é ali que se armazenava as funções, como, por exemplo, de visão, pensamento superior, de memória. Hoje a gente sabe que não é ali, e sim nas partes estruturais, formada basicamente por dois tipos de células. Os neurônios, que são as células funcionais, as células que conversam umas com as outras, para, através de estímulos químicos e elétricos, gerarem o nosso pensamento, e as células que dão suporte a esses neurônios. Dar suporte não faz elas menos importantes. São as células da glia. Glia quer dizer cola. Então, a célula da glia dá suporte para os neurônios. Nós chamamos esses locais onde os neurônios estão, que é muito mais na periferia do cérebro, de substância negra. E a parte interna, onde estão as caudas desses neurônios, o neurônio parece um cometa, né? E essa cauda desse neurônio, ela está bem abrigada, bem nutrida, bem protegida por essas células gliais. Quando, por um acaso, anatomicamente, esses neurônios não estão na periferia, mas estão dentro dessa substância branca, nós vamos chamar de núcleos. Guarde essa informação que ela vai ser importante daqui a pouco. Esse cérebro humano, ele tem uma divisão anatômica para facilitar a nossa compreensão. Ele é dividido em vários giros. Giros são aquelas circunvoluções, aquelas ondas que são separados por sulcos, os espaços que separam essas ondas. Cada giro desse é um aglomerado de milhares de neurônios. Uma lesão ali de uma artéria ou uma pancada pode levar a uma disfunção, por exemplo, visual, auditiva, motora, sensitiva e até emocional. Então eu já disse 5 grandes funções que vão estar relacionadas com os 5 grandes lobos do cérebro. Lobos cerebrais é a divisão anatômica do cérebro, do sistema nervoso central. Então, o cérebro humano, que é a parte mais alta do sistema nervoso central, ele é dividido em lobo frontal, que está na parte da frente da sua cabeça. Bota a mão aqui, ó, na sua testa. Toda essa região, ela é responsável pela tomada de decisão. Tudo que é muito importante para a gente, nos leva a pensar, a gente assume aquela postura do pensador da obra de arte do Rodin.
mesmo sem saber se ele estava inspirado ou não na neurociência, ele acertou. Porque quando a gente joga o sangue para a parte da frente do cérebro, a gente estimula o pensar. Quando a gente ouve algo, a gente não está ouvindo com os ouvidos. Nós estamos recebendo essa informação vibratória no ouvido, que é interpretada pelos neurônios que estão armazenados no lobo temporal, nessa parte lateral do seu cérebro. Esse osso se chama, inclusive, têmpora. Nesse lobo temporal está a área da audição. Você sabia que os neurônios, se aprenderem duas línguas na mesma fase da infância, os mesmos grupos de neurônios tendem a aprender a falar tanto a língua natal quanto a nova língua. Mas se você aprender quando adulto, você sabe que é muito mais difícil aprender adulto. Esses neurônios que aprenderam a língua natal não são capazes mais de sobrepor uma função de uma nova língua. Você vai ter que recrutar novos neurônios para aprender essa nova língua. Tudo isso vai ficar armazenado aqui no lobo temporal. Na região superior do cérebro, eu tenho o lobo parietal. Assim como os ossos que dão nome a essa região, esse lobo tem a função de receber toda a nossa parte sensorial, que nós chamamos de somestésica. Tudo que você sente, lembra dos sentidos? Paladar, audição, olfato, tato, estão relacionados a essa região. Essa região também é muito importante para você lembrar do gosto de algo, para você lembrar do cheiro de algo. As memórias gustativas estão armazenadas ali. Outra parte muito importante do cérebro é o lobo occipital. Fica nessa região aqui, ó, posterior do cérebro. O lobo occipital, ele é responsável pelo processamento, ou seja, os neurônios que estão ali, eles fazem o trabalho da visão. Olha que interessante. É o maior número de neurônios para uma única função. Aí você pode entender que nós fomos criados, evoluímos para ter a visão como algo muito importante para nós. Tanto que quando você não enxerga bem, você pode tropeçar. Tem pessoas que querem enxergar alguma coisa e diminuir até a audição, para você ficar bem focado no que você pretende entender. Ou seja, a visão não se processa nos olhos. Os olhos são apenas a lente, como a lente de uma câmera. Eles são processados nessa região, na região do lobo occipital. O último lobo que eu deixei para vocês, talvez ele seja um dos lobos mais importantes, porque hoje nós estamos vivendo uma era de pessoas que precisam entender cada vez mais como gerir as suas emoções. Emoções não se controlam, emoções se entendem. E essas emoções estão processadas dentro de uma região chamada de ínsula. É uma parte bem profunda lá no seu cérebro. Talvez essa tenha sido uma das regiões que foram criadas por último em nós. Na escala evolutiva, os seres menos desenvolvidos têm um sistema nervoso central com uma base bem reptiliana, ou seja, ele tem estruturas que a gente chama de tronco encefálico bem desenvolvida que vão fazer com que ele reaja, só reagir, e tem as vontades mais primitivas, como ir ao banheiro, como reprodução, como fome. Isso quase todos os animais têm neurônio desenvolvido para isso. Mas o ser humano é muito mais desenvolvido. Eu costumo explicar que é como se essa parte fosse um barraco aqui no Rio de Janeiro, uma casa bem pobre. Mas que a gente começa a ganhar dinheiro, a família vai aumentando e esse barraco vai crescendo. Assim é a evolução da mente do ser humano. Você deixa de ser reptiliano e passa a ter uma nova emoção construída. Essa nova emoção são novos neurônios que só os animais mais superiores têm. Você sabia que até o seu cão pode ter depressão e vários tipos de depressão? Estudos apontam que os animais domésticos podem morrer de saudade do seu dono.
Então isso é uma característica desses animais com um cérebro mais evoluído. Ou seja, aquele barraco já virou uma casa de segundo andar. E quando você ganha mais dinheiro, evolui, você faz um super terraço. Esse super terraço é o cérebro do homem. Ou seja, é um cérebro que não tem só uma reação primitiva, não é um cérebro que tem só emoções, mas é um cérebro que raciocina. É por isso que, biologicamente, nós não somos animais comuns. Seres humanos não lidam apenas com instintos. Seres humanos lidam com as suas emoções e com a cognição. Então, reagir por instinto, você está subestimando a sua capacidade cerebral de pensar no que está fazendo, de processar essa informação e reagir conforme a melhor decisão. Hoje, nós vamos entender que a máquina humana opera através de um comando central chamado cérebro e principalmente o sistema nervoso central. Entender como funcionam os neurônios é uma paixão que a neurociência desperta em cada um. Pode estar relacionada a qualquer área de atuação. Se você trabalha com arte, se você trabalha com leis, se você trabalha com política, você precisa entender como funciona o cérebro humano. As melhores coisas da sua vida e as piores coisas da sua vida, você vai lidar e aprender com outro ser humano. E o ser humano terá vantagem se souber tudo de bom e de ruim na sua vida veio de outro ser humano, que também tem um cérebro. E você entender como esse cérebro funciona vai te gerar mais empatia. E, finalmente, entender que tudo se liga a tudo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse conteúdo vai te permitir entender um pouco como funcionam as doenças como Alzheimer, doenças como Parkinson. Lembra dos núcleos da base do cérebro que eu falei no início dessa conversa? Eu vou explicar como eles funcionam nessa doença de Parkinson, como funciona a compulsão, que pode levar ao consumo de drogas ou ao consumo de internet exagerado. Entender como a gente consegue controlar as nossas emoções e, principalmente, transformar a nossa mente, como a Bíblia diz, pela palavra, pelo conhecimento. Muito obrigado por ter me acompanhado e eu espero te encontrar num próximo vídeo. Deixa aqui suas dúvidas, sugestões, que eu trago com certeza para você no nosso próximo encontro.